Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Mundo Record News desta quinta-feira. Hoje no terá destaque para o estado de tempo para a ilha de São Vicente. Temperatura máxima de 28 graus e mínima de 23 com o céu limpo. Agora no também para informações de país, que está a falar que o Tribunal declara inconstitucional a jurisdição penal dos Estados Unidos sobre esse pessoal militar no âmbito de acordo SOFA, que foi assinado a 25 de setembro de 2017. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional o artigo referente ao exercício de poderes jurisdicionais dos Estados Unidos da América sobre o seu pessoal militar por crimes que possam praticar em Cabo Verde, isto no âmbito do Acordo SOFA. Esta decisão veio na sequência do pedido da fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade de algumas normas do acordo, solicitado por um grupo de 27 deputados do maior partido da oposição. Ainda o Tribunal entende que o artigo viola o princípio da soberania nacional, do princípio da tipicidade dos órgãos da soberania e dos órgãos judiciários. De salientar que o Acordo SOFA foi aprovado no Parlamento em junho de 2018 com votos do partido no poder e abstenções dos partidos da oposição. O governo, através do ministro de Negócios Estrangeiros e Comunidades, já reage a esse acordo do Tribunal Constitucional sobre SOFA, afirmando que trata de uma inconstitucionalidade meramente virtual e que interfere na validade do acordo. O governo congratula-se com o teor do acórdão do Tribunal Constitucional sobre o SOFA, celebrado com os Estados Unidos da América, pois que o mesmo dá satisfação total às posições adotadas pelos pertinentes órgãos de soberania em relação ao mesmo e rejeita todas as posições do PAICV quanto à constitucionalidade desse importante acordo internacional. Na verdade, e contrariamente às conclusões apressadamente veiculadas por alguns órgãos de comunicação social, que na prática concluem no sentido contrário ao que resulta do acordo, da simples leitura dos itens B14, 15, 18 e 21 do acórdão, se conclui facilmente que a única inconstitucionalidade assinalada se refere a um segmento de um artigo e apenas ocorrendo se esse segmento for interpretado num certo sentido, a imunidade de jurisdição atribuída ao pessoal dos Estados Unidos permitiria a instalação do Tribunal Marcial Americano em território cabo-verdiano. Trata-se, assim, de inconstitucionalidade meramente virtual. Mas tal interpretação nunca foi adotada por quem quer que seja e, sobretudo, nunca esteve nem está no pensamento das partes no SOFA. Para exercer jurisdição penal sobre o seu pessoal, os Estados Unidos da América não solicitaram nem receberam, no SOFA ou fora dele, permissão para instalar qualquer tribunal seu, marcial ou outro, no território de Cabo Verde. Aliás, de resto, os pedidos e fundamentos foram clara e minuciosamente rejeitados pelo Tribunal. Assim, nada no acórdão belisca a existência, a validade e a vigência do SOFA, que constitui um marco essencial das relações históricas existentes entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América e cria condições para a sua elevação a patamares superiores em conformidade com os interesses estratégicos e fundamentais do nosso país. Por isso, mais uma vez, o Governo saúda o acórdão do Tribunal Constitucional sobre o SOFA, assinado com os Estados Unidos da América, como uma grande vitória para Cabo Verde. E Cabo Verde tem um estoque de medicamentos para doentes de VIH-Sida garantido até final de 2020, de acordo com o responsável de combate à Sida. Nesse momento, o país tem em tratamento 2.368 pessoas com essa doença. A secretária executiva do Comitê de Coordenação do Combate à Sida, de acordo com a agência de notícias cabo-verdiana, afirma que Cabo Verde tem um estoque garantido de medicamentos para doentes do VIH-Sida até ao final de 2020. Celina Ferreira avançou que o país bem cedo começou a fazer encomendas, pelo que não vai ter preocupação de género até início de 2021. Entretanto, manifestou preocupação caso a pandemia continue a dificultar e a levar a que a produção de antirretroviral diminua a nível mundial, pondo em causa o tratamento das pessoas com VIH-Sida.
Neste momento, em Cabo Verde, estão em tratamento 2.368 pessoas, das quais 89 são crianças de menos de 15 anos e 87 grávidas. Sobre construções na encostas, o Ministro de Ambiente Taflaki Debi tem sensibilização, fiscalização e um bom planeamento urbano para que pode ter melhor proveito ambiental de encostas. As consequências das construções nas encostas são vastas e quem diz é o Ministro do Ambiente, afirmando que, além de estar associado aos riscos de deslizamento, são edificações mais caras. E muitas pessoas escolhem a construção em sítios pouco acessíveis para fugir ao controle e muitas das vezes à própria demolição, mas acabam gastando muito mais e sujeitando-se depois a riscos adicionais e solicitar depois às entidades públicas intervenções. O que deve ser feito é, primeiro de tudo, a educação, a sensibilização, mas assim, e também a fiscalização, um bom planeamento urbano, para que nós possamos tirar melhor proveito das encostas. Gilberto Silva defende que as encostas podem ser aproveitadas como parques urbanos para uma maior qualidade ambiental às cidades. E, portanto, se nós comprometermos esses espaços, ficaremos com uma cidade, portanto, com menos índice de áreas verdes, não é? De parques e de espaços de lazer. De um modo geral, o que eu devo aqui frisar é que nós todos, os cidadãos, temos a obrigação de respeitar o chamado interesse coletivo, não é? Não pôr o interesse individual acima do interesse de todos. E muitas das vezes isto não acontece, nós temos atitudes egoístas, temos atitudes muitas das vezes irresponsáveis de ocupação de terrenos que não nos pertencem, sem contar com este problema de ocupação para efeito de habitação de terrenos que são completamente inadequados. Quanto às construções nas orlas marítimas, o governante ressalta que é um problema deste país que tem de ser enfrentado de frente pelas autoridades nacionais, mas também de todo o setor privado. E neste contexto ainda há um aspecto fundamental a frisar, que é a adaptação do nosso país às mudanças climáticas. E, portanto, o que se espera a nível mundial, que é a subida do nível dos oceanos, vai perigar muito fortemente a orla costeira nos países todos que têm, digamos, estão banhados pelos mares e oceanos. O Ministro do Ambiente assevera que as construções nas orlas marítimas expõem aos riscos climáticos. E sobre a Covid-19, Cabo Verde registra até quarta-feira 1.542 casos acumulados, 730 recuperados e 18 óbitos. Agora no também para Angola, onde que tudo membros de MPLA que esteve na última reunião de partido se vai ser submetido a teste de Covid após contaminação de um membro. O infectado, segundo o Ministério da Saúde, apresenta um estado clínico assintomático e todos os seus contactos serão rastreados. Em declarações à imprensa, o MPLA confirmou a informação, porém a identidade da pessoa que testou positivo não foi divulgada por razões de privacidade, segundo as autoridades. Foi ainda informado que o referido cidadão testou positivo ao novo coronavírus, depois de ter passado por exame aleatório com a intenção de poder sair de Luanda. Todos os membros do Bureau Político do MPLA que estiveram na última reunião do partido serão submetidos ao teste da Covid-19. Quanto a Moçambique, se contabiliza 1.071 casos positivos de Covid, 337 recuperados e 8 óbitos. 556 é o número cumulativo de testados em Moçambique e dos novos casos suspeitos testados, 525 foram negativos e 31 foram positivos para a Covid-19. Assim, o nosso país tem 1.071 casos positivos registrados, sendo 988 de transmissão local e 83 casos importados. Os novos casos reportados esta quarta-feira são de nacionalidade moçambicana. Os mesmos resultam da vigilância nas unidades sanitárias e do rastreio de contactos de casos positivos. Os pacientes encontram-se em isolamento domiciliar. Neste momento decorre o processo de mapeamento dos seus respectivos contactos. Mas nem tudo por aqui é má notícia. O país registrou mais 57 casos totalmente recuperados da Covid-19, 50 na província de Nampula, 4 na província de Tete, 2 na província de Manica e 1 na província de Gaza. Destes,
56 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e um de nacionalidade paquistanesa. Todos cumpriram com o isolamento domiciliar durante o período da doença. Assim, Moçambique conta atualmente com 337 pacientes totalmente recuperados, 8 óbitos devido à Covid-19 e 2 óbitos por outras causas. Igualmente, contamos com 724 casos ativos, distribuídos geograficamente da seguinte forma: província de Cabo Delgado, 177, Niassa, 12 casos ativos, Nampula, 245, Zambésia, 26, Tete, com 15, Manica, 15 casos ativos, Sofala, 18, Inhambane, 25, Gaza, 13 casos, província de Maputo, 76 e cidade de Maputo, 100 casos ativos. Voltando para Angola, a polícia prende elementos de 12 grupos que praticavam roubo nos estabelecimentos comerciais e residenciais. 2 quadrilhas de assaltantes a estabelecimentos comerciais. Não se conheciam. São crimes em separado. Cada grupo com suas vítimas. Conheceram-se nas celas da 16ª Esquadra da PRM. Um grupo roubou 2 motorizadas num estabelecimento que se dedica à venda de acessórios de viaturas e motorizadas. Enquanto a polícia diz estar ao encalço dos que estão a monte, o único membro da quadrilha capturado diz que estava sozinho no roubo das 2 motorizadas. Sozinho consegui levar duas motorizadas. Os membros da quadrilha, indiciada de roubar equipamento informático num escritório de advocacia, escusam-se. Por que está aqui? Estou aqui porque fui dar isso aqui para vender. Explica, como é que foi? Epá, não tem explicação. A pessoa só trouxe na minha casa de para vender. Quem é essa pessoa? É um amigo. Eu estou aqui porque trouxeram essas coisas na minha loja para arranjar. Então a polícia, quando veio na minha loja, então disseram, as coisas estão aqui. Senhora, as coisas que deixaram na sua loja estão onde? Eu disse, estão aqui ainda, não estão mexidos. Os membros das 2 quadrilhas têm uma relação de longa data com as celas, pois a polícia e o Cernic dizem tratar-se de indivíduos com um passado marcado por cadastros criminais. Alguns deles já têm algum cadastro passado, já passaram pelos nossos serviços, são quadrilhas que, como dissemos, dedicam-se ao arrombamento e furtos em estabelecimentos comerciais e residências. Parte dos produtos roubados foi vendida e continua o trabalho de recuperação. Também foi apresentado na Angola novas notas de Kwanza que entram na circulação a partir de 30 de julho. Um processo que envolve empresas de renome internacional e cujos custos de produção rondam os 30 milhões de dólares, segundo o vice-governador do BNA. Trata-se de um processo totalmente transparente e o que nós podemos dizer é que os custos de produção rondam os 30 milhões de dólares. As características físicas das novas notas da família do Kwanza garantem maior durabilidade, segurança e qualidade. Em setembro serão postas em circulação as de 500 Kwanzas, em outubro as de 1000 Kwanzas e em novembro as de 2000 Kwanzas. A previsão para a circulação da nota de 5000 Kwanzas está prevista para janeiro de 2021. Com exceção da nota de 10.000 Kwanzas, ainda sem previsão de lançamento. O BNA fez também o lançamento da aplicação móvel API Kwanza 2020, que permitirá aos usuários tirar dúvidas acerca das características das novas notas. José de Lima Massano disse que não há razões para receios de impactos negativos. A introdução de novas notas na economia não é um processo novo, pelo que não devemos ter receios. Em 2013, quando entraram as notas que atualmente circulam, não se assistiu a qualquer impacto negativo sobre a formação de preços. Nem tivemos incidentes com rejeição ou perda de valor das notas que já se encontravam em circulação. Acompanhe outras informações internacionais na revista de imprensa, hoje com a jornalista Heloísa Rodrigues. E assim nota começa essa quinta-feira com as principais manchetes que se marca a atualidade.
R7 informa que remédio para artrite está também a última fase de testes em casos de Covid-19. O objetivo é avaliar a eficácia para tratamento de pacientes hospitalizados por causa da doença. Resultados devem sair até começo de outubro. Record Europa informa que na Portugal foi detido 25 suspeitos para tráfico de droga na Grande Porto. Número de detenções efetuados para PSP sube de 15 para 25. E sobre a África, Angopo traz que a nível de Covid-19, pandemia está a atingir velocidade máxima. Diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de União Africana fala que a pandemia está a atingir velocidade máxima na África e apela para o uso generalizado de máscaras. Título na VOA aqui na Guiné-Bissau, decisão de presidente de controle a comunicações entre cidadãos divide juristas. Anúncio foi feito para o presidente de Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, de que o Estado se também passa monitoriza daqui a 10 dias toda comunicação entre cidadãos que abre debate sobre limites de liberdade civil no país. Manchete na Euronews é que Estados Unidos da América ultrapassam 3 milhões de casos de Covid-19. Entretanto, o vice-presidente norte-americano acredita que a doença está branda no país. Mike Pence informa que se assiste a um achatamento de curva de infecções na Arizona, Flórida e Texas. Já na notícia ao minuto, informa que a nível econômico, Bruxelas aprova apoio de 50 milhões para modernizar a linha de Cascais. O objetivo é modernizar a linha ferroviária que está fazendo ligação entre Lisboa e Cascais. E assim, por fim, na desporto, destaque na bola, a equipe PSP lança apelo para decisões de campeonato. Polícia de Segurança Pública lança esta quinta-feira apelo perante aproximar de jornadas finais de Campeonato Nacional de Futebol, com iminente decisão sobre o título de Campeonato Nacional, assim como definição de lugares de acesso a competições europeias e luta para manutenção. Agora um balanço de contaminações da Covid na África, que já passa 500 mil de casos e o número de mortes já sobe para 11.955. Para hoje, tinha parte de tudo. Continuação de uma boa tarde.